Iniciando aqui o nosso encontro de hoje, dando continuidade ao estudo do nosso O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo número 2, Penas e Gozos Futuros, o item número 7, Duração das Penas Futuras. Nós vamos desenvolver a segunda parte do estudo da questão 1009, que nós iniciamos no nosso encontro anterior, refletindo a partir das orientações trazidas pelos Espíritos para responder a Kardec sobre esse tema. Lembrando que nós temos até a questão 1019 no Livro dos Espíritos, portanto nós temos mais 10 questões para chegarmos até lá, 10 ou 11 questões, a gente vai depois conversar um pouquinho sobre isso. E nós vimos então, nessa questão 1009, Kardec então perguntando a respeito da questão 1008, quando ele perguntava, a duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhes são impostas por tempo determinado? A resposta foi que sim, há penas que podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem das criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar, nunca é estéril. Essa foi uma resposta trazida por São Luís, que, como nós comentamos, responde aqui a várias questões desse item, assinando aqui as respostas. E depois, na questão 1009, Kardec coloca, segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Como a própria resposta de São Luís, Kardec, na verdade, fez ali apenas um aprofundamento, porque na resposta da 1008, o São Luís já responde, há penas que podem ser impostas por tempo determinado. E aí então Kardec perguntou se essas penas impostas jamais seriam eternas. Então nós estudamos no nosso encontro passado Santo Agostinho, Lamennais e Platão. Então nós estudamos um pouco da biografia desses três espíritos, assim como também a resposta deles a essa pergunta que Kardec fez a respeito da imposição de penas eternas. Nós vamos entrar agora aqui na resposta de Paulo, o apóstolo. Vamos aprofundar um pouco nas respostas, nos comentários de Kardec, e depois nós vamos então para Miramês. Seguindo então o método que nós utilizamos anteriormente, nós vamos aqui para o site do FEParaná, que é da Federação Espírita do Paraná, feparaná.com.br, aqui na seção de biografias de expoentes da codificação. Então, Paulo de Tarso, o apóstolo. Vamos então conhecer um pouquinho da história dele. Apesar de a gente já ter estudado alguma coisa sobre ele, inclusive, lá no nosso estudo do Espiritismo.net, estudando sobre o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é uma sequência do estudo sistematizado, nós vimos ali várias cartas de Paulo, estudando cada uma delas, estudando os ensinamentos transmitidos a cada uma das comunidades cristãs que se formavam naquela época. Então, diz assim para nós, foi em Tarso, na Sicília, um importante centro mercantil e intelectual do mundo romano, que nasceu entre os anos 5 e 10 da era cristã, portanto depois de Cristo, uma criança que no momento da circuncisão recebeu o nome de Saulo. Seus pais, embora judeus, gozavam dos privilégios da cidadania romana, privilégios que poderiam ser conseguidos pelos habitantes das províncias de duas formas, como recompensa por serviços prestados ou pelo desembolso de vultuosa quantia. Nos primeiros anos ele frequentou a sinagoga, onde aprendeu nos textos sagrados até a aritmética. Um escravo o acompanhava todos os dias, carregando-lhe a pasta com os utensílios escolares. Sentado ao chão, com as pernas cruzadas,
o menino Saulo ensaiou as primeiras letras, gravando-as com um estilete de ferro sobre a tabuinha coberta com uma camada de cera. Como a tradição prescrevia ensinar um trabalho útil às crianças, Saulo aprendeu a tecer pano de barraca, usando uma fazenda áspera e durável, entremeando com pelos de cabra. Adolescente, ainda seguiu para Jerusalém, onde se tornou discípulo do grande Gamaliel, no templo de Salomão, preparando-se para ser um devotado rabino. Ele mesmo, na epístola aos Gálatas, afirma: e me avantajava no judaísmo sobre muitos da minha idade e linhagem, pelo extremo zelo às tradições de meus pais. Ardoroso defensor de Moisés, Saulo desencadeou séria perseguição aos homens do caminho e considerou seu primeiro grande triunfo contra o Nazareno a lapidação do jovem Estevão. A gente lembra que lapidação é o nome dado para aquela punição de apedrejamento, né? Emmanuel descreve na obra Paulo e Estevão, em detalhes, toda a sua dor e vergonha, ao se dar conta que Estevão não era outro senão o irmão de sua amada noiva Abigail, que viria a morrer 8 meses depois. No entanto, a caminho de Damasco, na Síria, levando cartas que lhe autorizavam a prender outros tantos seguidores de Jesus, que Saulo foi surpreendido, em pleno meio-dia, pela luz imensa daquele a quem perseguia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz-lhe a voz. Nas entrelinhas pode-se ler: por que, Saulo, se és o vaso escolhido para levar a minha palavra a todas as gentes? Tendo vislumbrado a luz, ele se ergue da areia, onde tombara sem visão. Seguindo a orientação dada pelo mestre, entrou na cidade e aguardou. Ananias, em nome de Jesus, o vem retirar de sua noite de sombras. Começaram para Saulo a jornada de trabalho e o calvário das dores. Após o exílio de 3 anos no deserto de Dan, ele retornou para pregar a Boa Nova. Aquele Jesus a quem tanto perseguia na pessoa de seus seguidores, tornou-se seu senhor. Quando empreendeu a viagem a Damasco, ele era o orgulhoso Saulo, cujo nome significa aquele a quem se pede, solicita algo orgulhoso. Ao se erguer após a queda do cavalo e a visão extraordinária do Cristo, ele estava transformado. Era o escravo. Que queres que eu faça, Senhor? É o que roga. Por isso mesmo, havia de trocar seu nome para Paulo, posteriormente, que significa modesto, pequeno, humilde. Pode-se dividir seu apostolado em 3 grandes viagens. Na primeira, partindo de Antioquia, com Barnabé e Marcos, foi à ilha de Chipre, depois na Parfília e depois a Psídia. Deixou núcleos implantados em Pergue, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derme, retornando a Jerusalém. Na segunda grande viagem, em companhia de Silas e Timóteo, atravessou a pé toda a Ásia Menor e, com Lucas, chegou até a Macedônia. As primeiras igrejas foram se formando em Filipos, Tessalônica, Bereia. Ele chegou até a Grécia. Na primavera de 53, saiu de Corinto, voltou a Jerusalém e Antioquia. Na terceira viagem, percorreu a Frígia e a Galácia. Permaneceu 2 anos em Éfeso, depois regressou a Macedônia e Corinto. Retornando a Jerusalém, foi preso, remetido a Casareia e, apelando para César, chegou a Roma, depois de um naufrágio na ilha de Malta. Estima-se que ele tenha percorrido em sua longa marcha nada menos que 20.000 quilômetros a pé, ou seja, metade do comprimento da linha do Equador. Sob a inspiração de Jesus, tendo a servir de intermediário ao próprio Estevão da espiritualidade,
Paulo escreveu as epístolas, cartas cheias de ternura aos companheiros das comunidades nascentes, também carregadas de orientações. Duas aos Tessalonicenses, em Corinto, em 52 e 54. Uma aos Coríntios, de Éfeso, em 57. A segunda aos Coríntios, de Filipos, em 57. Aos Gálatas e aos Romanos, de Corinto, em 54. Aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon, de Roma, em 62. Aos Hebreus, em 63 ou 64, da Itália. Primeira a Timóteo, em 64 ou 65. A Tito, em 64 ou 65. E a segunda a Timóteo, em 66, de Roma. Mais de uma vez foi apedrejado, açoitado, maltratado. Padeceu fome, frio, privações. Por amor a Jesus, ele tudo aceitou e afirmou portar no corpo as marcas do Cristo. Decapitado fora dos muros de Roma, no ano de 67, por ordem do imperador Nero, ele adentrou a espiritualidade. Quando a terceira revelação se apresentou na Terra, ei-lo participando da equipe do Espírito de Verdade, deixando suas palavras em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nos capítulos 10, item 15, sobre o perdão, em Lyon, em 1861, e capítulo 15, item 10, Fora da caridade não há salvação, em Paris, em 1860. Igualmente, respondendo à questão de número 1009, de O Livro dos Espíritos, a respeito da eternidade das penas, junto a dissertações de Santo Agostinho, Lamennais e Platão. Então, essa aqui, né, uma biografia, ela é tirada, né, como fonte, né, Paulo Estevam, romance de Emmanuel, na psicografia do Chico, Grandes Personagens da História Universal, volume 1, e Bíblia Sagrada, o Novo Testamento das Epístolas. Né? Então essa aqui é a bibliografia desse texto que nós aqui pesquisamos, portanto. Então esse foi Paulo de Tarso, bastante conhecido, né? Mas muitas vezes pouco compreendido na sua grande missão, no seu grande trabalho. Quando nós tivemos oportunidade, bom dia, dona Miriam, quando nós tivemos oportunidade, né, de falar um pouco sobre as cartas de Paulo, lá no nosso estudo sobre a história, sobre o estudo aprofundado da doutrina espírita, foi bem interessante, né, que quando nós falávamos exatamente desse episódio da conversão de Saulo para Paulo, eu pude conduzir esse estudo. E aí nós desenvolvemos, então, uma linha de raciocínio que pudesse, né, naquele momento, despertar para nós um pouco da nossa imaginação para compreender um pouco da experiência de Paulo, que foi realmente assim, um trabalho bastante difícil que ele realizou, mas pessoalmente, individualmente, ele passou por situações bastante problemáticas, porque ele viveu praticamente ali, como a gente pode talvez dizer de uma forma um pouco poética, ele ficou no limbo durante muito tempo. Isso porque, primeiro, ele era amigo dos romanos, né? E, portanto, perseguia os hebreus, os judeus, né? E depois, os seguidores do Cristo, na verdade, os cristãos. Depois, então, da conversão, ele se tornou, ou ele queria ter se tornado amigo dos cristãos e passou a se tornar inimigo dos romanos. Só que ele ficou no momento em que ele não era aceito nem pelos romanos e nem pelos cristãos. Porque os cristãos, sabendo que ele era um perseguidor, fugiam dele. Os romanos, sabendo que agora ele era um aliado dos cristãos, passaram a persegui-lo. Ou seja, ele ficou numa fase em que ele não tinha aliados nem numa parte nem outra. Até que depois, então, com o trabalho que ele foi realizando, ele foi conquistando ali novos amigos, mas ao mesmo tempo também conquistando novos inimigos, né, além daqueles que ele já possuía. Sem dúvida nenhuma, uma experiência bastante dolorosa. O Brás colocou, né, Jesus escolheu a elite moral da Terra para essa missão. Né? E foi bem escolhida, tanto é assim que até hoje se propaga, né, outros missionários que vão chegando para trazer ali os seus ensinamentos. Mas vamos lá.
O Livro dos Espíritos, então, questão 1009, diz para nós aqui Paulo: gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Antes de nós continuarmos, aqui no rodapé, Herculano Pires, que foi o tradutor dessa versão do Livro dos Espíritos, ele coloca para nós uma observação a respeito dessas 3 questões, pró e também contra. Então ele diz assim: esse trecho da comunicação de Paulo lembra as tríades druídicas sobre as quais há interessante estudo de Kardec na Revue Spirit, o nome aqui dela bonitinho, publicado em separata no folheto Espiritismo, Antiguidade, Evolução e Propagação, do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo. Veja-se ainda o livro de Leon Denis, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, na edição de Jean Mayer, de 1927. Então, quando ele fala sobre essa tríade, mais uma vez aqui para nós, ele comenta sobre a justiça, o amor e a ciência, em oposição à ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais ao comprometer a ideia de Deus com o exagero de sua severidade, e duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura o pensamento de que ela possui mais clemência, mansuetude e amor e verdadeira justiça do que costumais atribuir ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-a ridícula e inacessível às vossas crenças, quando, como o é para os vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Mas como? É quando a era das represálias cegas já foi superada pelas legislações humanas que esperais mantê-la numa forma ideal? Ó, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me ou resignai-vos a deixar perecer nas vossas mãos todos os vossos dogmas, para permitir a sua alteração, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benéficos eflúvios que os bons espíritos derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pôde ser tolerada ou admissível num século mitológico, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve para amedrontar as criancinhas e no qual essas mesmas já não acreditam quando se tornam um pouco maiores. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade, origem de toda a desorganização social. Eis porque tremo ao ver toda uma ordem social, abalada e viva, vanguardeiros do dia da luz, do dia da luz, ao trabalho, pois. Não, abalada e a ruir sobre as vossas bases por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, pois. Não para manter velhas fábulas atualmente desacreditadas, mas para reavivar e revitalizar a verdadeira sanção penal sob formas que correspondam aos vossos costumes, aos vossos sentimentos e às luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? Aquele que por um extravio, por um falso impulso da alma se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem de Deus, por Jesus Cristo. Qual é o castigo? A consequência natural decorrente desse falso impulso. Uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se da sua deformação, pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma
pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai. Cessai de pôr em paralelo, na eternidade, o bem, a essência do Criador, com o mal, essência da criatura. E isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagreis, pela razão ligada ao sentimento, a unidade divina. Paulo, o apóstolo. Bom dia, Andréia. Então aqui, meus amigos, nós vemos aqui Paulo, né, na sua colocação aqui, que nós lemos aqui na íntegra, né, sem parar para pequenos comentários, porque ele é muito claro naquilo que ele põe, e a gente lembra sempre que houve a necessidade dos espíritos tratarem de uma forma tão didática, de uma forma tão cuidadosa, essa questão das penas eternas, pelas crenças dominantes naquela época do século XIX, onde, como nós comentamos anteriormente, os ensinamentos que eram transmitidos vinham de duas fontes do cristianismo no mundo ocidental, que eram ali a Igreja Católica, e também as igrejas protestantes, ambas fazendo ali a mesma interpretação, cada uma dando ali o seu rigor, ou colocando, né, nas palavras o peso que achavam que a palavra de Deus deveria ter, ou que os ensinamentos de Jesus deveriam ter. Portanto, a gente via ali que havia necessidade de quebrar inicialmente essa barreira. E como é colocado para nós aqui, essa barreira mitológica de trazer essa ideia, né, do inferno, dos caldeirões, das chamas, do enxofre, como atualmente é dito, né? E não mudou muito de lá para cá. Nós encontramos ainda muitas escolas religiosas que continuam pregando essa mesma ideia. Muitas vezes, né, reforçam a ideia de Deus, afirmando a ideia do opositor, que seria ali o próprio diabo, né? Então fala do diabo, fala do inferno, fala dos demônios, fala das penas eternas. Então, para falar de Deus no seu amor, na sua grandeza, acabam falando sobre aquele que traz o mal, aquele que traz o sofrimento. Então, na verdade, é uma dualidade bastante infantil que nós vemos ainda hoje nessas mentalidades, nesses ensinamentos, que estão presentes até hoje. E isso acaba acaba trazendo dois efeitos importantes, né? Ou você reforça a sua crença motivado pelo medo, ou você abandona essa crença pela incredulidade. E não simplesmente porque a razão acompanha. Então, mesmo que dentro daquele contexto do século XIX houvesse a necessidade de quebrar essas ideias com esses ensinamentos mais claros, mais explícitos, nos tempos atuais, infelizmente, acaba não sendo diferente. Nós temos, inclusive, né, em obras que foram produzidas no século XIX, no século XVI, né, naquela época do Renascimento Cultural, onde nós tivemos ali na Renascença grandes pintores, né, como o próprio Michelangelo, né, que pintava ali também nos afrescos, nas capelas e tudo mais, aquela ideia do inferno, mostrando ali almas sendo torturadas, mostrando demônios torturando essas almas, né? E essas imagens ficaram bastante reais e bastante enraizadas na mentalidade dos crentes. O próprio Dante Alighieri, lá no século XII, como nós estudamos, né, falando um pouquinho sobre Francisco de Assis, no estudo do último domingo, ele também trouxe essa imagem do inferno lá no seu livro A Divina Comédia, exatamente por esse estímulo de que aqueles que não seguem os ensinamentos, aqueles que não praticam a adoração, serão então condenados a esse fogo eterno. Isso então nós vemos que de várias gerações, de vários artistas, de vários religiosos, que vão trazendo ali suas visões, suas ideias, suas fantasias, acabam reforçando cada vez mais essa ideia do inferno.
E nos tempos de hoje também, né, utilizando ali a nossa modernidade, nós vemos, né, no cinema, nós vemos ali em várias produções cinematográficas e televisivas também, trazendo essa ideia de espíritos eternamente devotados ao mal, influenciando, torturando, né, atingindo, atacando a humanidade de várias formas, valendo-se muito mais desse medo que nós temos do que da certeza da convicção da existência de Deus. Então nós vemos muito mais filmes falando de demônios e falando de inferno do que falar de Deus, por exemplo, ou falar dos bons espíritos que vêm ali, né, interpretado pelos anjos. Então percebemos que essa crença nessas penas eternas e todos os elementos e personagens relacionados a ela continuam, infelizmente, muito vivos, né, a elas, né, continuam muito vivos nos nossos tempos atuais, estimulando a nossa imaginação, alimentando as nossas crenças frágeis ainda, né, porque nós agimos muito mais com o coração do que com a razão. E pelo fato de nós agirmos com a emoção, é muito mais fácil para nós sermos influenciados. Mas aí então vem exatamente o papel da doutrina espírita, muito mais do que, como eu falei para vocês, né, muito mais do que trazer os ensinamentos que Kardec apresentou na sua época, né, que ele elaborou questões, elaborou uma linha de raciocínio, trouxe para nós ali diversos temas para serem abordados a partir da perspectiva dos espíritos. Muito mais do que isso, foi o método que ele utilizou, em que nos estimula ao raciocínio. Então, mesmo que os ensinamentos não viessem com a profundidade que vieram, mas só o fato de nós entendermos como o trabalho dele se desenvolveu, já é, sem dúvida para nós, um grande aprendizado. E esse é o grande legado. Por isso, hoje, nós temos a oportunidade de questionar tudo, de racionalizarmos essas informações, para vermos exatamente ali a sua profundidade e a sua solidez. Mas, ainda assim, nós vemos no mundo hoje, como um todo, que não utilizam essa mesma razão para desenvolver esse raciocínio. Ainda se deixam levar simplesmente pelos sentimentos. E aí dá para a gente poder observar, para a gente poder observar quanto tempo ainda essas crenças vão se modificar. Mas então cabe, né, a doutrina espírita tem essa missão de fazer com que essas crenças saiam dessa condição cega e comecem então a trilhar para essa condição mais racional. E ainda assim, né, mesmo através da razão, porque nós temos uma razão, um raciocínio ainda limitado pela nossa condição evolutiva, nós veremos ainda o raciocínio ainda um tanto quanto limitado, um tanto quanto equivocado em muitas passagens. Né? Basta a gente perceber que para muitos grandes estudiosos do Espiritismo acabam combatendo as demais filosofias, as demais crenças, acreditando que o papel do Espiritismo é exatamente destruir essas crenças. Mais uma situação de equívoco que nós encontramos na nossa razão. Agem racionalmente, mas conduzindo muito mais de uma forma passional do que racional propriamente dita. Né? Então Paulo trouxe para nós esses ensinamentos todos, que para nós, né, estudantes da doutrina, que temos oportunidade, né, de vermos vários textos, de vários aprendizados, várias lições em torno disso, nós percebemos então aqui que para nós nada mais é do que uma repetição desses ensinamentos que já se espalham, né, dentro do nosso meio. Mas a gente lembra sempre, né, se tem aquele ditado que diz que um livro velho, para quem não leu, é novo, um ensinamento antigo, para quem nunca teve contato, também é uma novidade. Portanto, há necessidade desses ensinamentos permanecerem vivos, serem divulgados e serem principalmente compreendidos. É a parte mais importante. E aqui, então, desse ensinamento de Paulo, vou ler, professor, desse ensinamento de Paulo, nós temos aqui 2 parágrafos que se destacam. Né? Primeiro ele coloca aqui no final, quem é com efeito o culpado, né, de levar esse equívoco? E ele coloca, aquele que por um extravio, por um falso impulso da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, aquele que se desvia dessa proposta de ver ali no homem, né, a perfectibilidade, a capacidade que ele tem de evoluir,
de se desenvolver, de se aproximar cada vez mais de Deus, quando você impõe essa ideia das penas eternas, você condena aquele ser a uma eterna imperfeição e, consequentemente, por um eterno sofrimento. Mas aquele que observa a perfectibilidade e compreende que o homem, que é a criatura humana, que é uma criatura divina, tende a se aproximar cada vez mais do Criador, já não concebe a ideia de uma condenação eterna. Já não é possível você limitar, você impedir que aquela criatura alcance o seu objetivo fundamental. Por isso ele coloca quem é o culpado? Aquele que por um extravio, por um falso impulso da alma, se distancia do objetivo da criação. Agora, qual é o castigo exatamente? Pergunta aqui Paulo de Tarso. E ele mesmo responde, a consequência natural decorrente desse falso impulso. Uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se da sua deformação, pela prova do sofrimento. Ou seja, aborrecer-se da sua deformação é ele aprender com os próprios erros, conforme ele percebe que o sofrimento é causado por ele mesmo, a partir das suas escolhas, conforme ele vai modificando essas escolhas, buscando essa harmonia nas suas decisões, utilizando o seu livre-arbítrio, mais ele se aproxima da felicidade. Então essas dores são necessárias para fazê-lo aborrecer-se da sua deformação pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura, a voltar-se sobre si mesma, a retornar o caminho da salvação. Mais uma vez, essa ideia da salvação também tem aqui um cunho bastante profundo. Porque, na verdade, por exemplo, a ideia religiosa que nós temos hoje, de que nós devemos seguir Jesus para alcançar a salvação. E, na verdade, essa salvação é a salvação de nós mesmos. Porque ninguém é conduzido para o mal, ou ninguém é conduzido para essas penas eternas. Nós temos o livre-arbítrio como mecanismo para que nós possamos nos conduzir aqui no nosso caminho evolutivo, fazendo as escolhas, conforme a gente vai se desviando desse propósito maior, que é alcançar essa felicidade, nós somos naturalmente despertados pela dor. E, infelizmente, nós acabamos potencializando essa dor, porque existe aquela passagem que diz para nós que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. E aí eu me lembro de uma passagem de uma música da Legião Urbana que diz assim, toda dor vem do desejo de não sentir dor. Então, na verdade, o homem potencializa essa dor pelo fato dele não se conformar com a própria dor. Mas aí a pergunta é, como ele faz para que essa dor cesse? Exatamente a partir da modificação de suas escolhas. E aí depois Paulo arremata, querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. E aí é bastante interessante que, quando nós vemos esses ensinamentos que são transmitidos através das escrituras chamadas sagradas, nós percebemos que elas não são questionadas, elas são simplesmente aceitas. Principalmente a partir da interpretação daqueles que se incumbem dessa missão de transmitir esse ensinamento. E aí então quando nós questionamos, querer que um castigo seja eterno por uma falta que não é eterna, é negar-lhe toda a razão de ser. Mas para isso nós precisamos utilizar a razão para analisar essas escrituras, para analisarmos essas interpretações. E para isso, a gente lembra, é necessário nós desenvolvermos a habilidade de pensar. O aspecto filosófico da doutrina espírita, que deve também ser ali implementado em todas as demais escolas. Santos, bom dia. Que deve ser implementado em todas as demais escolas para que utilizem o aspecto filosófico, a arte de pensar, sobre todos os temas, sem proibição, sem restrição, sem limitação, mas com equilíbrio, buscando realmente ali um resultado positivo. A partir desse momento, todos então veremos que as escrituras serão vistas de uma forma diferente.
questionar, duvidar, isso é parte da nossa natureza. É uma necessidade que nós temos, né, de pôr isso em prática, porque é um atributo, a inteligência é um atributo do espírito. E sem a utilização desse atributo em todas as áreas, inclusive dentro do campo sagrado, é uma necessidade que nós temos. Porque nós somos, mais uma vez, né, seres muito mais emocionais, passionais do que racionais. É da nossa natureza. Então nós precisamos estimular isso. E aí, claro, né, nós já conversamos sobre isso agora entrando dentro desse campo da filosofia. Numa análise um pouco mais profunda, nós percebemos, né, que a questão do entendimento dos ensinamentos que são transmitidos dentro de uma escola religiosa, de uma escola filosófico-espiritualista, depende muito da nossa capacidade intelectual. E isso é desenvolvido dentro da escola. Portanto, nós percebemos que uma sociedade que tem pouca escolaridade acaba também tendo dificuldade de interpretar esses ensinamentos. Nós vemos então que nós não somos seres religiosos. Nós somos seres encarnados numa sociedade. E essa sociedade precisa oferecer para os seus membros a oportunidade, a condição para que possa se desenvolver intelectualmente. Se nós não nos desenvolvemos, nós simplesmente aceitamos. E isso acaba sendo, na verdade, entrando agora sim num campo um pouco mais provocativo, acaba sendo ali um recurso de fácil manipulação. Eu posso dizer alguma coisa e atribuir a ele o peso do sagrado e eu vou aceitar sem questionar. E aí nós temos estatísticas que são apresentadas, né? É só para fechar esse pedaço do raciocínio. Bom dia pessoal que chegou. Esse pedaço desse raciocínio mostra, né, que aquelas pessoas, né, que são analisadas por um censo, por exemplo, que se mostram adeptas dessa ou daquela escola, tem ali um maior grau ou menor grau de escolaridade. Então aceitar simplesmente, na verdade, é o resultado de uma limitação que a pessoa tem de questionar. Porque não basta você dizer que gosta ou não gosta. Quando se pergunta por que você gosta ou por que você não gosta e você não tem argumento para defender as suas ideias, isso mostra uma limitação e isso acaba sendo bastante perigoso também. Nós lembramos, né, que na Idade Média, por exemplo, quando nós encontrávamos ali grupos que aceitavam fervorosamente, por exemplo, a Inquisição, a condenação, as perseguições, eram simplesmente ali pessoas manipuladas pela fé, pelo fato de não terem ali a capacidade de questionar. Hoje não, hoje nós modificamos. Hoje nós temos oportunidade de desenvolver isso, mas mostramos que estamos também muito aquém da condição ideal de desenvolvermos esse aspecto filosófico. Por isso, então, a doutrina espírita ela prima por esse tripé. Você tem a fé, mas é uma fé raciocinada. Você tem o aspecto científico para entender como as coisas acontecem, e você tem o aspecto filosófico para perguntar por que ela acontece. Para que ela serve? Então, esse é o detalhe importante. Então, já nessa época nós podemos fazer esse questionamento. Na época do século XIX já não era com tanta facilidade, mas ainda assim hoje nós encontramos essa resistência. Então, aceitarmos simplesmente esses elementos religiosos, esses dogmas, sem esse questionamento, leva a exatamente isso. Ou nós acreditamos cegamente ou nós deixamos de acreditar, pelo fato de não fazermos a devida interpretação. É o que Paulo de Tarso coloca para nós, então, aqui, essa última frase. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, negar a razão de ser, nós temos que entender qual é exatamente a razão de ser. De falar, por exemplo, do sofrimento, dessa dor, como educativa e não punitiva. E ela será então aplicada enquanto houver a necessidade, dentro da sua própria intensidade também. O espírito sofre mais, quanto mais desviado ele se encontrar dessas leis naturais. Quanto mais ele se aproxima, menos intensa essa dor fica, até o momento em que ela deixa de existir, quando o espírito se encontra em pleno equilíbrio. É um mecanismo muito simples, que mostra ali quais são as formas, quais são os mecanismos que são utilizados para a nossa evolução.
Então a dor, na verdade, vem como despertamento, não como um castigo, não como uma punição divina. Porque hoje nós vemos, né, o carrasco divino, vemos ali então, né, o castigo divino para punir aqueles que são os infiéis. E nós vemos isso hoje com tanta intensidade na nossa sociedade planetária, que nós vemos ali destruição e guerras acontecendo em pleno século XXI por uma questão de fé. Onde as pessoas se amam e se odeiam simplesmente porque está escrito em algum lugar que deve ser assim. Lamentavelmente ainda acontece. Portanto, nós vemos, né, que essas dificuldades que a nossa sociedade planetária vai enfrentando é uma necessidade de despertamento até o momento em que nós então esgotamos. Como diz Paulo lá em cima, né, essas dores são necessárias para fazê-lo aborrecer-se da sua deformação pela prova do sofrimento. Nós não tivemos recentemente, né, aquela perseguição grande que houve no Oriente Médio, daquele grupo, né, grupo extremista islâmico, né, o ISIS, que fez com que houvesse, né, aquele grande êxodo de pessoas da Síria lá para a Europa, né, emigrando ali pelo Mediterrâneo, então pelas terras da Turquia, pessoas sendo decapitadas em nome da fé. Na África, vemos ali estupros, violência, né, feitas também por grupos extremistas que agiam em nome da fé. Isso em pleno século XXI. E aí nós percebemos, não é pelo fato deles serem dessa ou daquela religião, é pelo fato deles não terem ainda condições de fazer a devida interpretação desses ensinamentos. Esse é o grande problema. Então nós vemos que não é apenas uma questão de aceitar ou não aceitar. É uma questão de você compreender. Chico até colocou, né, a religiosidade política ou política religiosa. De qualquer forma, nós vemos a mistura que existe, né, pelo fato de você não entender que a religião tem o objetivo de levar o homem em direção a Deus através da sua espiritualização. A partir do momento em que você utiliza esse recurso para, como acontecia no passado, naquele passado bem antigo, onde você tinha aquele poder secular, em que a igreja utilizava o seu poder para atuar no mundo terreno, hoje nós encontramos grupos que fazem a mesma coisa. Você utiliza a crença, a fé, o dogma para atuar no mundo material. E aí tanto faz, né, a política religiosa ou a religiosidade política, a gente percebe que é a aplicação equivocada desse conhecimento, desses ensinamentos. E isso mostra exatamente a falta de razão. Dudu colocou, né, essa fé parece que se distribui de dogma religioso a dogma religioso, né? E essa divisão de crença traz essas brigas e guerras até hoje, né? Enquanto isso nós não modificarmos a nossa interpretação desses ensinamentos, nós continuaremos ainda utilizando aquela palavra ao pé da letra e, portanto, ali trazendo, né, essas consequências tão dolorosas. Enquanto essa fé não se caracterizar uníssona, estaremos dividindo pensamentos religiosos e acaba virando política, que é exatamente essa politização, né, que é esse poder secular. A palavra secular significa aquilo que diz respeito ao mundo terreno. E aí, então, naquele passado, naquela época em que o poder da igreja era um poder secular, nós vemos os homens também atuando de uma forma, aplicando também essa fé de uma forma secular equivocada. Então, na verdade, né, a filosofia religiosa ou filosofia espiritualista, ela tem por objetivo elevar o espírito, elevar o homem na sua linha de progresso. E o que nós vemos, infelizmente, por esse equívoco de interpretação, vemos ali os resultados tão destrutivos que nós encontramos hoje. Mas não há como deixarmos de observar que cada sociedade tem o seu tempo de evolução. Então nós podemos dizer que não existe ali o certo ou errado nessa linha evolutiva. Se nós fazemos a interpretação equivocada, é porque nós ainda temos essa limitação. Com o passar do tempo, nós vamos então evoluindo, nós vamos crescendo e aprendendo. Então não se pode, como nós comentamos anteriormente, exigir um conhecimento elevado de uma sociedade que não tem ainda essa capacidade. Então nós vamos despertar, se não pelo amor, como diz a máxima dentro da doutrina, nós vamos despertar pela dor. E a dor aí é uma companheira constante
de todos nós em todos os âmbitos da nossa existência. O Brás colocou: os chefes religiosos, muitos impedem, né, os fiéis de ter acesso aos meios de comunicação, de medo deles se esclarecerem. Né? Por exemplo, em várias situações, né, Brás, não apenas na religião, mas vemos também ali na própria educação, na política, na sociedade como um todo. Né? Dudu colocou, né, a carga moral desafia a fé raciocinada, e com isso, essa fé vira dogma, trazendo processos de vida religiosa na nação mundial. De fato, né, exatamente porque, pelo fato de nós não termos ainda esses atributos morais bem desenvolvidos e não temos uma capacidade intelectual para utilizarmos a nossa razão para julgar e analisar a forma como esses ensinamentos são interpretados, a gente acaba exatamente criando, né, esse dogma que produz, por seu lado, né, o grande atraso na nossa evolução. Mas aí a gente lembra que a lei natural vai nos conduzir ao progresso. Então, aqueles que não forem, né, usando aquela máxima que eu sempre gosto de trazer para vocês, né, de Tagore, que diz, né, que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Nós estamos sendo arrastados pelo progresso. Nós, enquanto sociedade. Agora, quando nós, então, compreendermos essa evolução e acompanharmos esse progresso, aí sim o arrastamento deixará de existir e nós seremos apenas conduzidos por ele próprio. Né? Não há meio em lugar nenhum, Tico Teco. Não é uma questão de qual religião é a mais racional. Todas as religiões trazem os ensinamentos. Né? O que a doutrina espírita traz para nós talvez seja mais clareza nos seus ensinamentos. Mas os homens que seguem cada uma dessas escolas estão no mesmo barco. Acreditar, por exemplo, né, que os espíritas são privilegiados, são os mais inteligentes, os mais racionais, seria uma pretensão que mostraria mais ainda o nosso atraso. Então, na verdade, todos estão em boas escolas. O detalhe é qual é a facilidade ou a dificuldade que nós temos, né, de raciocinar dentro dessas escolas. Então, o meio espírita não é isento também dessas mesmas dificuldades que nós encontramos. O Dudu colocou: muitos serão chamados, poucos os escolhidos, né? Então, esse é o chamamento que nós temos. E a doutrina dos espíritos segue também uma rotina dogmática dentro desse meio, né? Da mesma forma, porque nós estamos ainda aprendendo o seu desenvolvimento. Noto que os espíritas parecem copiar os defeitos dos outros credos. Na verdade, os espíritas mostram os seus próprios defeitos. Nós não precisamos copiar. Nós já temos, né, de uma forma nata, as nossas próprias imperfeições. Vamos aqui então aos ensinamentos de Kardec. Kardec traz aqui para nós as respostas. Comentário de Kardec. Então ele diz o seguinte, vamos lá. Deseja-se incitar o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo engodo das recompensas e o temor dos castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão repele, não terão sobre ele nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, pelo contrário, o futuro de uma forma lógica e ele não o recusará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, vamos lá pessoal? A doutrina da eternidade das penas, no seu sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não deseja senão a felicidade dos que o rodeiam, mas que ao mesmo tempo é invejoso, vingativo, de um rigor inflexível, que pune com o suplício máximo 3/4 partes de seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, ainda mesmo aqueles que faliram por não as conhecer? Não seria isso uma contradição? Pois bem, Deus pode ser menos do que seria o homem? Outra contradição se apresenta nesse caso. Desde que Deus tudo sabe, sabia então, ao criar uma alma, que ela teria de falir. Ela estava, desde a formação, destinada à infelicidade eterna. Isso é possível? É racional?
Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Então aqui observem agora um termo importante, que seria um termo-chave, podemos dizer assim. Doutrina das penas relativas, e não das penas absolutas. Por que pena relativa? Porque ela, na sua relatividade, ela existe enquanto existe a imperfeição. A intensidade dessas penas vão também de acordo com a intensidade dos equívocos. Conforme o homem vai se esclarecendo, a tendência natural é fazer com que essas penas também diminuam a sua intensidade. E para isso a gente vai entrar então em outros mecanismos, né? Que é o mecanismo, por exemplo, da lei de causa e efeito, da própria reencarnação, que é o mecanismo que permite que o espírito, através das diversas etapas existenciais, vá se aperfeiçoando, vá se esclarecendo e vá se aprimorando. Negar a reencarnação, por exemplo, seria exatamente essa ideia que fortalece cada vez mais essa ideia das penas eternas. Porque o indivíduo tem uma única existência e no momento em que ele termina a sua existência manchado pelo erro, manchado por aquilo que é chamado de pecado, ele então naturalmente é conduzido para essa pena eterna porque ele não tem mais oportunidade de se redimir. Por isso então nós percebemos que esses ensinamentos, né, eles vão se conectando. Quando você nega um, você acaba negando o outro. Por que tem pena eterna? Porque o indivíduo errou, não tem chance de acertar. Mas e se eu colocar a reencarnação como atributo? Aí então ele tem condições de se reformar. Então, enquanto nós encontrarmos essas doutrinas que acabam então negando esses mecanismos, você não tem como mudar, por exemplo. Como é que você vai dizer que a condenação não é eterna se o homem não tem chance de se reequilibrar? Aí você vai dizer, bom, se o indivíduo comete um crime, por exemplo, ele cometeu um crime e ele acabou desencarnando, onde e como ele vai se desenvolver no plano espiritual? De que forma que ele vai corrigir aquilo que ele fez? Na base desses dogmas, não existe essa resposta. Portanto, você não tem como afirmar que no mundo espiritual ele tem algum mecanismo que possa fazer com que ele fuja dessas penas eternas. Percebem como a lógica desse raciocínio? Você precisa conectar as ideias, conectar esses temas, esses mecanismos, para você explicar. Explicar que esse mecanismo permite que transforme aquele e que chegue naquele outro. Se eu tiro uma dessas peças, é como se fosse aquela máquina, né? Cheia de engrenagens que vão girando umas às outras. Se eu tiro uma engrenagem do meio, elas param de girar. E aí então eu não tenho resposta. Então eu aceito simplesmente aquilo que se apresenta para mim. No momento em que a reencarnação entrar, por exemplo, como um elemento a mais de reflexão, de aprendizado para essas novas escolas, essas próprias penas eternas vão cair. Porque se o espírito pode, através da reencarnação, evoluir, ele já não tem mais condenação eterna. Portanto, você não vai ter mais o inferno, você não vai ter mais caldeirões, não terá mais demônios para torturar as almas, simplesmente porque a reencarnação é um elemento que entrou nessa equação. Mas enquanto eu recusá-la, eu não tenho como modificar as outras. Um irmão amigo, seja bem-vindo, obrigado pela colaboração, trouxe para nós aqui. Os mesmos espíritos que vieram no passado endurecidos, violentos, que causaram guerras, voltam hoje com uma nova vestimenta, para deixarem de ser os verdugos do passado. O momento é de oração e luz, para assim a mensagem chegar até eles e assim saírem desse estado que encontram-se. O desafio é para todos que estão na Terra, amar como Jesus nos ensinou, amar a todos indistintamente. Então esse é o objetivo nosso. Agora, a pergunta que a gente coloca é, de que forma que esses ensinamentos são transmitidos? Eles são transmitidos de uma forma harmoniosa, pacífica, ou eles são difundidos com a ideia do conflito? Porque nós percebemos, né? Lembra que eu comento com vocês sempre essa ideia, né? A pergunta que eu fiz foi retórica, naturalmente. A questão que eu coloco para vocês é, vocês percebem que as religiões hoje se veem como opositoras? Se veem como concorrentes? Elas não se aproximam, por exemplo, por aquilo que elas têm de comum. Elas valorizam aquilo que elas têm de diferente.
Portanto, elas não se aproximam, os ensinamentos não são compartilhados, eles são combatidos, eles são conflitados, digamos assim. Depende de quem transmite e da forma como transmite Tic-Teco. A gente fala isso de uma forma global. Então nós percebemos assim que, até mesmo nessa questão da pedagogia desses ensinamentos espiritualistas, nós percebemos que nós precisamos mudar isso. Esse sentimento, esse espírito de fraternidade, esse espírito, né, de ecumenismo, de perceber que todas as pessoas, independente da escola que ela frequenta, ela procura evoluir espiritualmente. Mas não, nós vemos religiões atacando religiões, guerras sendo criadas por causa dessa questão de crenças. E aí então nós vemos que nós precisamos reformar o nosso modo de compartilhar os nossos aprendizados. O Hermes colocou, né, honestamente, outro dia estive pensando que o amor de Jesus, que Jesus nos ensinou, ainda não existe na Terra, né? O que mais se aproxima é o amor de mãe, né? O ensinamento foi trazido, o aprendizado por parte dos aprendizes já é outra história. Então, infelizmente, nós ainda trazemos essas limitações, né? E esse amor mais puro, também concordo, Hermes, né? O mais puro, o mais intenso, acreditamos também, né, ser exatamente esse amor de mãe. Pela afinidade, né, pelo sacrifício, pela doação que esse ser mãe oferece para aquele que é o seu filho. Mas aí nós temos, né, vários tipos de sentimentos de amor, na verdade, que vão ali, né, se aproximando desse mesmo modelo, digamos assim. Mas uma coisa é certa, com mentiras não se chega ao bem e o erro traz para nós a dor. A dor é sempre a nossa limitadora, a nossa companheira, né? Kardec segue aqui para nós, vamos lá. Então a gente falava aqui sobre a questão da lógica, né? Para negar um dogma, você precisa ter uma resposta, você precisa ter uma explicação para poder contestá-lo, né? Se a gente fala que o espírito vive uma única vez e nesse único erro ele não tem condições de se redimir, de reparar aquilo que ele fez, então naturalmente ele é condenado eternamente. Se você traz um mecanismo de correção para o espírito, como é o caso da reencarnação, como é o caso das provas e expiações, como é o caso da lei de causa e efeito, isso permite que o espírito então se corrija no decorrer da sua evolução, fugindo dessa ideia das penas eternas, porque ele tem forma de se redimir. Se eu tiro esse mecanismo de redenção, ele é condenado eternamente. Então a gente percebe que é aquela engrenagem que precisa ser conectada para fazer movimentar essa máquina da evolução do espírito. E continua para nós aqui, vamos lá. Kardec coloca. Outra contradição se apresenta nesse caso. Então eu já li para vocês aqui, né? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela teria de falir, mas lhe dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência e pelas suas próprias faltas, ou seja, expiação e provas. Ele erra e tem oportunidade de viver uma experiência relacionada com esse erro que faz com que ele aprenda. E não erre mais. Ou, se ele repetir, ele vai então tendo ali mecanismos de despertamento. É tudo muito conectado, né? São peças de quebra-cabeça que você vai encaixando e vai formando ali uma imagem perfeita. E continua. É necessário que ela, né, deixa eu ver aqui, que ela, criatura, né, é necessário que ela expie seus erros para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança jamais lhe será fechada. E Deus faz depender o momento da sua libertação dos esforços que ela fizer para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas dessa maneira, haveria muito menos céticos. Aí lembra que eu falei para vocês, né? Ou você acredita porque você tem medo, ou você não acredita porque você não concorda. A palavra eterna
é quase sempre empregada na linguagem comum em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração e da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe, né, que esse fim existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte, que o estado dessas regiões pode modificar-se pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. A palavra eterno, nesse caso, não quer dizer duração infinita. Quando sofremos uma longa doença, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, para admirar, se os espíritos que sofrem desses anos, desses muitos anos, desses séculos, e até mesmo de milhares de anos, também digam assim. Não nos esqueçamos, sobretudo, de que a sua inferioridade, não lhes permitindo ver o termo da rota, o fim da rota, eles creem sofrer para sempre, o que é para eles uma punição. Então aqui o que Kardec coloca é que muitas vezes um espírito, vivendo essas penas que são de longa duração, para ele acaba sendo inclusive alimentado no plano espiritual a ideia de que ele será condenado para todo sempre. E aí nós falamos, né, das influências. Inclusive ontem, ou antes de ontem, acho que foi ontem, nós tivemos uma comunicação que chegou para nós dos amigos espirituais, foi ontem, falando sobre a assistência, lembra? Nós falávamos sobre a prece, sobre o auxílio desses espíritos que desencarnam, o local para onde eles são atraídos de acordo com suas vibrações, que André Luiz apresentou para nós na Evolução em Dois Mundos. E aí nós recebemos aquela comunicação que falava exatamente isso. O espírito que se apresenta já com essa elevação em suas vibrações são mais acessíveis e mais fáceis de serem tratados. A sua recuperação no plano espiritual, naquele trabalho das equipes espirituais que ajudam nesses espíritos recém-desencarnados, é um trabalho muito rápido. Há aqueles que chegam no plano espiritual com uma condição vibracional desequilibrada, mas que apresentam acessibilidade para essa mudança, aceitam ali então esse tratamento que é oferecido. Mas há aqueles espíritos que têm ali certa resistência. E no plano espiritual acabam sendo atraídos por outros grupos, por ambientes no plano espiritual, e aí isso faz com que prolongue cada vez mais o seu sofrimento. E agora você imagina, né, no plano espiritual, um espírito inferior, exatamente ali pela sua condição moral, e com a qual se tem afinidade, diz então para você assim que você vai ficar assim para sempre. Que você vai sofrer para sempre, que você é um pecador. E aí então o espírito, dentro da sua fragilidade psíquica e emocional, vai aceitar isso como sendo uma realidade. Então ele próprio no plano espiritual admite a condição de sofrimento eterno, até que ele seja esclarecido. Por isso ele coloca para nós, né, não nos esqueçamos, sobretudo, de que a sua inferioridade, não lhes permitindo ver o termo da rota, eles creem sofrer para sempre, o que é para eles uma punição. De resto, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao Tártaro, do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. Apenas nas escolas, esses apavorantes quadros alegóricos são ainda apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. E isso muito erroneamente, pois as imaginações jovens, uma vez passado o terror, vão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada no sentido figurado, devendo ser entendida como fogo moral. Os que, como nós, acompanharam as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por não terem nada de material, elas não são menos pungentes. Aqui rapidamente, né, no rodapé dessa questão, diz para nós aqui Herculano Pires: teólogos católicos e protestantes confirmam hoje essa previsão.
Leia-se Giovanni Papini, O Diabo, ou Aradur Nilsson, O Espiritismo e a Igreja. Ele traz aqui referências, né, para alguns estudiosos. A respeito mesmo da sua duração, alguns teólogos começam a admiti-las no sentido restrito que indicamos acima, e pensam que, de fato, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não na sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, ou seja, do progresso da razão, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Né? Então aqui vai trazer de volta muitos desses aprendizes, desses seguidores. Né? Na verdade, aqui Kardec coloca, né, nessa colocação aqui da pungência, né, desse sofrimento, é aqui na Revista Espírita, nas palestras dos familiares de além-túmulo, várias dessas. Né? E as modificações teológicas em curso na atualidade confirmam essas previsões. Vejam-se os resultados do Concílio Vaticano II e a revolução provocada pela Igreja e pela obra de Teilhard de Chardin, né, que são duas referências bibliográficas. Chega para nós aqui comunicado, né, diz assim para nós: não importa se o ser humano não acredite no divino, ou que tenha medo desse divino. O corpo de carne veio nessa escola para o seu aprendizado. Portanto, o que mostra para nós é a certeza da sua verdade como espírito, que ele sempre será, e conhece na nobreza dessa divindade tudo que ele mostra quanto reconhecido ele é, e nessa forma de ver, dentro do seu saber, que é uma parte de Deus. Conservará sempre não na terra, isso não importa, mas a sua verdade com certeza será verificada quando dá volta ao seu corpo de carne, ao seu corpo espiritual. Né? Ser cético ou não faz parte desse aprendizado na sua vida encarnatória. Obrigado pela participação. Né? Essa é uma parte importante, que inclusive nós vemos, né, que cada espírito, isso a gente vê na programação reencarnatória, né, de cada um de nós, cada espírito reencarna no meio condizente com suas necessidades. Nesse meio você vai encontrar condições sociais, condições intelectuais, crenças que ele mesmo vai alimentar, limitações. Vocês se lembram, por exemplo, que eu comentei com vocês numa outra oportunidade, que a gente falava sobre espíritos atrasados na sua evolução, que muitas vezes eles podem reencarnar em sociedades bastante isoladas e bastante primitivas, no sentido de comparação com as sociedades estruturadas como a nossa. Então nós podemos pegar um espírito, por exemplo, que ele reencarna numa comunidade de aborígenes que tem pouco contato com a sociedade estruturada como nós temos hoje. Ele pode reencarnar numa tribo indígena no meio do Amazonas, em que ele não tem contato com quase ninguém. Ele pode reencarnar no meio da África, numa pequena comunidade tribal que também não tem contato, tem pouco contato e é muito pouco influenciada. Aquele espírito naquele local, ele não vai ter oportunidade de se desenvolver academicamente, ele não vai ter oportunidade de viver a rotina e as ambições e estímulos que uma sociedade organizada pode oferecer. A sua vida será restrita à sua sobrevivência dentro daquele pequeno universo. E isso mostra que para aquele espírito, esse aprendizado, muitas vezes não é para esse momento. O aprendizado para ele é outro, ele vai aprender a refletir sobre outras condições, sobre outras situações, porque naquele momento ele tem necessidade de se distanciar de tudo isso e viver aquele pequeno mundo restrito dele. E aí muitas vezes quando você reencarna e você é influenciado, mesmo numa sociedade estruturada, você é então influenciado pelas crenças, pela cultura, pelas práticas, né? Você, por exemplo, vive aqui no Brasil. Você pode reencarnar vivendo lá no Irã, um país ali teocrata, né? Ou um país teocrata bastante radical, ou então no Afeganistão, em que você é obrigado a viver aquela prática, em que você é obrigado a seguir
aquelas tradições. Mas, na verdade, a gente se preocupa muito com isso. A gente acha que o espírito ele se desenvolve pela quantidade de conhecimentos que ele tem. Que ele se desenvolve, né, pela crença mais lúcida que ele tem a respeito da sua espiritualidade, da sua condição espiritual. Mas, na verdade, o fato dele estar vivendo aquilo e vivendo um processo de transformação interior já é para ele um grande crescimento. Por isso que essa colocação que é trazida para nós aqui, esse ensinamento mostra que aquilo que se vive na carne, aquilo que se vive no mundo material, é a necessidade do espírito naquele momento. Quando ele volta para o mundo espiritual, toda a bagagem que ele tem de experiência vivida nas encarnações anteriores voltam ao equilíbrio. Então nós ficamos muito presos na aparência e no momento. Nós achamos que todos nós, nesse momento, temos que evoluir todos juntos de uma única vez, numa única oportunidade. E, na verdade, cada um ali está tendo respeitado o seu momento, a sua condição, as suas necessidades. Quantas vezes nós temos espíritos que são gênios da filosofia, da teologia, da ciência, que numa outra reencarnação nasce no meio do nada e a vida dele vai ser colher frutos na horta, vai ser cuidar das galinhas, cuidar da família, cuidar de uma doença. Tudo aquilo que ele traz de bagagem intelectual e cultural ficou adormecida, porque para ele não serve naquele momento. Ele tem que desenvolver valores que, na verdade, esse conhecimento que ele possui vai trazer para ele, na verdade, um prejuízo. Então ele precisa deixar de lado tudo isso para se trabalhar interiormente. Por isso que é interessante que foi colocado para nós aqui, né? Mais uma vez, lendo o trechinho dessa passagem aqui. Não importa se o ser humano acredite ou não no divino, ou que tenha medo desse divino. O corpo de carne veio nessa escola para o seu aprendizado. Portanto, o que mostra para nós é a certeza da sua verdade como espírito, que ele sempre será, e conhece na nobreza dessa divindade tudo o que lhe mostra quando reconhecido. Quando reconhecido ele é. E nessa forma de se ver, dentro do seu saber, que é uma parte de Deus, conservará sempre, não na terra, isso não importa, mas na sua verdade, com certeza será vivificada quando dá volta do corpo de carne ao seu corpo espiritual. Então aqui, né, e depois complementa, ser cético ou não faz parte desse aprendizado na sua vida encarnatória. Então muitas vezes o indivíduo vem como cético, como ateu, e a gente pensa, coitado desse espírito atrasado, ele é um ateu. Ou seja, na verdade, o fato dele acreditar, se acreditar ou não se acreditar como uma criatura divina, é uma questão de momento para ele. Porque, na verdade, as reflexões que ele vai ter que desenvolver, inclusive para ele, se não acreditar em nada, pode ser para ele uma grande prova, faz parte do seu aprendizado. Angelino trouxe para nós aqui, né, no futuro o ser reconhecerá que é no silêncio que se aprende a orar, amar e ajudar. Os espíritos que estão no mundo real, eles vos ajudam através dos vossos pensamentos. Portanto, façais como eles, no silêncio de vossas almas, encontrareis uma forma de vos ajudar a todos. Né? Então a gente muitas vezes faz muito barulho, e é aquele ensinamento que é bastante interessante, que nós já refletimos sobre eles, né? Pregai o evangelho, né? Se precisar, use as palavras. Ou seja, né, na verdade o trabalho silencioso nosso é exatamente através das ações, através do trabalho, através da transformação, e não simplesmente através de debates teológicos, de palavras que ficam uma agredindo as outras, né? Simplesmente assim. Então, nós nos preocupamos muito com o intelecto e nos esquecemos das ações práticas, que são realmente as necessárias. E aí eu trago para vocês aquele pensamento que eu sempre reforço e que eu adoro, que diz para nós assim, né? Muitas vezes, você é o único evangelho que uma pessoa leu na vida. Ou seja, é através da sua vivência que você vai mostrar de fato o seu grau de elevação espiritual. Não através do conhecimento. Não através ali da exposição do seu conhecimento intelectual. Né? O Tico Teco coloca, né, as discordâncias no meio dos crentes parecem maior que entre os ateus. Né? Pois é, porque acho que entre os crentes, né, Tico Teco,
você tem uma diversidade muito grande de linhas de raciocínio, enquanto que os ateus simplesmente dizem, não acreditamos, ponto. Então, na verdade, eu não acho que parece, eu acho que é maior, né? Vai com Deus, André, já estamos finalizando aqui, tá? Beijos. Então é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, faltou apenas aqui a leitura de Miramês para a gente poder finalizar os nossos ensinamentos, e eu vou ler para vocês no nosso próximo encontro, tá? Não quero perder aqui essas penas perpétuas que Miramês traz para nós, mas depois a gente já entra também em novo texto, né? Nós vamos aqui falar sobre a questão número 1010, que trata, deixa eu pegar aqui qual é o próximo tema. O próximo tema é ressurreição na carne. Então nós vamos entrar agora numa coisa mais bíblica, né? Mas Kardec vai falar aqui exatamente sobre reencarnação e tudo mais. Então esse é para nós o ensinamento de hoje. Né? O Hermes coloca, né, como amanhã não estarei na sala, participo aos amigos da minha alegria de completar 49 primaveras de casamento. Né? Isso aqui é maravilhoso. Parabéns, Hermes. Então, amanhã a gente não se vê, mas depois no sábado a gente dá aquele abraço no casal. É isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Né? Tivemos participações importantes aqui para nós, trazendo, né, ensinamentos, trazendo para nós reflexões valiosíssimas para o nosso aprendizado em